Som. Gente, que tremenda noite. Você pode sentar no seu lugar um minuto. Eu quero dizer bem-vindo a todos aqueles que vieram acompanhando os alunos do Profetizando, a sua primeira aula, a sua aula inaugural. Você que é nosso convidado. Hoje, gente, ia cair aquele toró. Eu saí na minha varanda e falei, chuva, daqui para lá. E parou de chover na hora lá no apartamento. A chuva só foi até o Barra Shopping, pelo que eu vi, as meninas falaram. Então, o Senhor é aquele que dá ordens. Ele dá ordens e até o céu e o mar obedecem às ordens de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Experiências maravilhosas nós temos tido com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai. Eu não sei se você já tem a sua apostila nova, recebeu? Não? Deu probleminha no sistema? Foi uma luta. O dia hoje foi uma luta. Eu não sei, deve ter gente ainda tentando chegar, mas faz parte. Quando você começa a se aprofundar na palavra, o diabo fica furioso. Porque o que vence o diabo, nós aprendemos o que? A palavra. Só tem uma maneira de vencer o diabo, submetendo a Deus e usando a palavra. Então, todas as coisas começam a cooperar para nós, porque nós estamos na palavra, e o diabo não gosta disso. Então, eu tenho aqui a apostila, mas eu espero que até a próxima aula ela esteja completa. Eu vou começar a dar a apostila hoje aqui com vocês, mas vocês vão seguindo na Bíblia, aquelas que podem anotar, vão anotar. Essa aula de hoje é uma aula que eu espero por 20 anos, aliás, toda a escola do Profetizando é uma escola muito esperada, muito sonhada, e nós estamos muito felizes de servir vocês, muito felizes de preparar um exército maduro, um exército que gosta de estudar, um exército que vai formar mais gente, porque tudo que você tem é para o outro. Tudo que você possui é para o próximo. Se não for para o próximo, também não serve para você. Se você tem um pão, você vai partir ele no meio com o teu irmão. Se você tem a palavra, você vai ensinar para o teu irmão. Se você tem um copo d'água, os dois vão beber do mesmo copo d'água. O que importa é que seja, tudo aquilo que você tem, seja para o seu irmão. Amém, gente? Eu tive uma experiência tão forte ontem, tão maravilhosa, que me deu um restart ministerial. Eu acho que a cada dia Deus tem me premiado, me dado uma palavra sem eu merecer. Eu não fiz nada para isso, mas porque eu estou servindo vocês, Deus está me dando. Por causa de vocês, eu estou recebendo. Tenho certeza que é por causa de vocês que essas coisas têm acontecido. Nós temos orado e Deus tem dado experiências maravilhosas. Ontem, eu acordei com uma canção da filha da Audacélia. Giovana gravou com a gente lá no estúdio do Morro do Juramento. A Alda foi fazer um CD com Emerson. A Giovana ainda era tão nenenzinha, pequenininha. E ela ficava dentro do aquário, lugar onde a gente coloca a voz. E a mãe gravando, e ela assim no pé da mãe, que nem a Laura fica comigo. E ela só vendo a mãe gravar, vendo a mãe gravar. E de repente Giovana cresceu. Giovana é o bebê do milagre. A Alda era estéril. E Deus deu a Giovana para a Alda. Depois deu o Nicolas para a Alda. A história é tremenda. Gente, eu estava em batalha espiritual, orando, guerreando para essa escola de hoje, para a apostila nova. Não foi fácil, essa apostila foi uma das mais difíceis da minha vida. E de manhã, eu peguei o celular para ver se tinha recado, já ia entrar para o quarto para orar, para fazer o meu devocional cedinho. Aí dei o play na música, a Alda falou assim, ouve essa música da Giovana. Falei, Giovana? Giovana cantando? Aí ela disse, tocando piano. Eu falei, Giovana tocando piano? E fui ouvir. Gente, eu ouvi essa canção cair de cara no chão. Aquelas músicas que derrubam a gente imediatamente. Quando eu saí do meu horário de oração, de busca, orando em línguas, recebendo de Deus, me edificando, eu desci, olhei para o piano, assim, o piano olhou para mim, eu olhei para o piano olhou para mim. Aí eu falei, Senhor, tem 30 anos que eu não toco piano. Mas eu queria tanto tocar essa música para você, Senhor. Aí sentei no piano e fiquei lá. Botava a música. Daqui a pouco eu estava fazendo os 4 acordes da canção. Eu falei, Jesus, será que eu vou tocar piano que nem eu falo inglês? Só faltava essa.
Eu sei que a minha adoração foi fluindo. Eu, muito ruim, gente, muito ruim. Depois o pastor acordou, eu falei, pastor, você não viu não, né? Eu ouvi, era você tocando? Achei que era uma das crianças. Eu falei, é quase isso. As crianças tocam melhor que eu. E eu ouvi essa canção, e essa canção, ela tem um texto que exemplifica, que qualifica, que tipifica a minha adoração pelo Senhor Jesus. Está em inglês, mas eu vou tocar um pedacinho e vou traduzindo para vocês o que eu consegui, porque como vocês sabem, eu recebi o dom de línguas e falo também inglês, sem estudar. Coisas sobrenaturais acontecem comigo e vão acontecer com você também. Não é por isso que nós vamos deixar de estudar, não é verdade, gente? Porque Deus nos deu a capacidade de aprender, nós vamos estudar. Deus abriu o cabeção, alargou seu cabeção, você mergulha naquilo que Deus te deu. Já está aí? Essa geração que me gerou, é redundante, mas é isso? Alda, Ludmila, pessoas que me ensinaram o que eu comecei a fazer. São pessoas que conhecem o terceiro céu, conhecem o Espírito Santo, são pessoas tão fortes em Deus. E ouvir hoje a Giovana cantar uma canção desse calibre é algo muito forte para mim. Esse é o sonho de toda mãe, é ver o filho entender o Espírito Santo, entender Jesus, entender o Pai dessa maneira. É o sonho de todo crente, criar sua família num ambiente de glória como esse. E eu desejo isso para você. Eu desejo isso para a sua família, eu desejo isso para o seu ministério, que eles conheçam, apesar dos seus erros, e na minha família também, apesar dos meus erros, que eles conheçam o Deus que você serve. E eles vão poder dizer que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, diz o seu nome, e da Fernanda. Eu costumo gritar, onde é que está o Deus da Diogresa? Eu falo com Deus assim, não é abuso não, é intimidade. E os meus filhos poderão dizer, onde está o Deus da Fernanda? Eu quero que os meus filhos conheçam o Deus que me salvou, o Deus do Pentecoste, o Deus do batismo com o Espírito Santo, o Deus que me deu dons espirituais, o Deus da cura divina. Eu conheço esse Deus dos sinais, das maravilhas e dos prodígios. Eu quero tudo que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu não quero nem saber, eu quero comer tudo. Quem quer comer tudo? Eu quero comer tudo, eu não quero ficar mal alimentada não. Eu quero comer tudo. Você pode desligar o seu telefone, dizer que você está na aula. E isso não tem problema, isso acontece nas melhores famílias. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Eu tenho um professor que adora tudo que ele pregava na vida, salvação, criação, cura divina, tudo. Ele sempre pregava em Gênesis capítulo 1, que é o Miles, Jesus já levou o Miles para a glória. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha para ensinar, e aí Jesus levou ele. Mas, naquele grande dia, quando os mortos ressuscitarem, ele ressuscitará também, e ele será levado, ressuscitado, por causa de Jesus. Amém? Essa é uma outra aula de escatologia que a gente pode dar outro dia. Mas hoje nós vamos começar o módulo Espírito Santo. Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você com certeza já ouviu esse texto 1 milhão de vezes. Bereshit bara Elohim. E por aí vai toda a revelação do princípio criou Deus. Princípio criou Deus. Elohim no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que são um só. Essa questão de fazer o 3 é um perigo para você depois pregar para o muçulmano, para o oriental. A trindade é algo que não se deve explicar para o ímpio, para o descrente. Você tem que explicar a palavra, mostrar Jesus, deixar o Espírito Santo convencê-lo. Depois você explica tudo que tem que explicar. Mas os muçulmanos ganham as discussões com os crentes quando eles perguntam por que o nosso Deus são 3 e o dele é 1. E você tem que dizer, não, ouve Israel, seu Deus é 1, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 1. Você pode pensar no ovo. O ovo tem a casca, a clara e a gema. Se eu tirar a clara, é ovo. Se eu tirar a gema,
é ovo. Se eu tirar a casca, é ovo. Esse é um grande mistério, uma discussão de teólogos, e a gente não vai entrar por aí. A gente vai hoje falar sobre o Espírito Santo e os seus dons. Amém? Esse texto de Gênesis capítulo 1, lembrando que Gênesis capítulo 1 não é a criação da terra, mas é a recriação, é a restauração, porque a terra estava catastrófica e vazia, ela estava debaixo de caos e destruição. A terra, o planeta, estava catastrófico e vazio. Mas o Pai, ele tem um plano de restauração. Porque, diga comigo, o Pai, ele tem um plano de restauração. Diga, o Pai tem um plano de restauração para a terra. Ele fez um plano, arquitetou, desenhou, sonhou, estava tudo pronto. Está entendendo? O Pai, ele é o planejador. O Pai olha para o caos e ele planeja. E ele sonha. Quando ele planeja, ele fala. E quando ele fala, o verbo executa. O verbo é Cristo. Cristo vai executar o plano do Pai como verbo. E quando o verbo sai para executar, o Espírito vem para organizar. O Pai sonha, arquiteta. O Filho vai criar. E o Espírito Santo vai organizar. Oh, que terra maravilhosa é essa, em que Deus está fazendo uma grande obra no meio do caos. Ele está se movendo, Ele está fazendo, Ele está sonhando, e Ele começa a separar o dia da noite, cria os luminares, e cria a vegetação, e vai criando. O processo criativo de Deus é tremendo, e o Espírito Santo, Ele paira. A palavra original para paira aqui é choca. Choca igual a galinha, choca os ovinhos. Achamos o ovo de novo. O Espírito Santo paira aquecendo, entendeu, gente? Chocar é isso. É sentar delicadamente sobre os ovos para dar calor, para dar abrigo, para dar continuidade, para dar frutos, para dar crescimento, para maturar, para amadurecer. Se você abrir um ovo antes do tempo, ele não está pronto, mas se você chocar esse ovo, ele fala de semente, semente fala de futuro. O Espírito Santo está chocando o seu ministério, ele está pairando sobre a sua vida, e tudo que era caos será restaurado nessa noite. Você está preparado para isso? Deus está colocando ordem na sua vida, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo a obra. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para realizar o seu propósito na sua vida, e Deus não será frustrado em nenhum dos seus planos, porque Ele não pode ser frustrado. Tudo que Ele sonhou será realizado, e o Espírito Santo está na terra exatamente para chocar você. Sabe por que você se sente desamparado? Sabe por quê que você se sente verde ainda, não está maduro? Sente abandonado? Oh, vida, osa, estou tão mal. Tem dia que a gente está mal mesmo, mas no dia que a gente está mal, a gente fala: Espírito Santo, me abraça. Espírito Santo, me aquece. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu sei que o Senhor está fazendo um movimento dentro de mim para que eu não fique catastrófica, para que eu não fique vazia. Deus começou uma grande obra em mim, e o Espírito Santo é que vai realizá-la. Ele é aquele que trabalha em nosso favor e nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. De maneira nenhuma nos abandonará, mas há de nos convencer e há de nos revelar a palavra a cada dia. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês têm sede da palavra, querem conhecer mais do Espírito Santo. Então, os três que são um. No princípio Deus criou os céus e a terra, nós lemos.
O pai é responsável pelo planejamento, a palavra, que é o filho, é a voz da execução, e o Espírito paira, choca, gera, realiza, segundo a ordem do pai, e segundo a instrumentalidade do verbo, a palavra. Gente, como vocês não estão com a apostila ainda, eu vou dar alguns tópicos para você anotar. Se nós formos de cara na apostila, hoje, vocês vão ficar meio boiando aí, tipo, oh, e agora para onde, e agora para onde? Então, depois vocês vão receber a apostila e vão entender um pouco mais. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar, e por todo o Antigo Testamento, teofanias, manifestações de Deus. Deus, depois da queda de Adão, ele se apartou. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Ele se apartou de nós. Nós nos apartamos dele. E Deus fala através de seus profetas no Antigo Testamento. O Espírito Santo vem sobre os profetas e eles começam a falar. Profetizar significa o quê, gente? Lembra disso? Falar em nome de. Profetizar significa falar em nome de. E esses homens, eles eram separados de tempos em tempos para profetizar, para falar em nome do Pai, em nome de Deus. E em algumas situações vocês vão encontrar a manifestação de Cristo como homem, de Deus como anjo, Deus como rocha, Deus como Shekinah, como nuvem no deserto, Deus como fogo, a coluna de fogo no deserto. Vários momentos, alguns teólogos vão falar sobre a figura de Melquisedeque, não tinha começo nem fim de dias. Essas são chamadas teofanias, ou manifestações de Deus como formas. Isaac aprendeu isso quando tinha 5 anos lá em casa. Ele começou a perguntar, Deus pode aparecer de formas diferentes? No Antigo Testamento nós temos muitas citações a respeito disso. Portanto, nós aprendemos que durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só visitava situações específicas. Ele visitava a vida dos profetas. Ele visitava e falava com os reis através dos profetas. Mas ele não habitava nem a terra, nem as pessoas. Deus estava apartado de nós. Deus estava longe de nós até que Jesus vem à terra. Quando Jesus vem à terra, ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas ainda assim o Espírito Santo não está sobre a terra. Hebreus capítulo 1 vai nos organizar sobre quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e que os três são um só e a obra de cada um. Vocês têm toda a bibliografia e referências depois aqui para a gente checar. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o anjo vem e anuncia a Maria, o que está na sua barriga é obra do Espírito Santo, não temas. E ela diz, como isso vai acontecer, sendo que eu nunca conheci homem nenhum? O Espírito Santo vem e começa a fazer com Maria exatamente o que fez com a terra, sem forma e vazia. E ele começa a gerar e começa a fazer. O plano eterno de Deus está sendo feito, gerado no ventre de Maria. E Maria abraça Isabel. Você já viu esse texto em que Maria abraça Isabel e as duas barrigudas e começam a sentir a presença do Espírito Santo. Meus queridos, isso era inédito. Isso nunca tinha acontecido antes. Desde o pecado, o Espírito Santo não tinha vindo dançar com a gente mais, não tinha vindo mais habitar a gente, e Maria está cheia de Jesus e do Espírito Santo. Mulheres, desculpa os meninos. E quando ela abraça Isabel, João Batista começa a se mexer lá dentro. E a Bíblia diz que ele é tocado pelo Espírito Santo dentro da barriga da mãe dela. Eu falei, que transferência maravilhosa de unção isso aqui. Uma barriga com a outra barriga. Eu estava grávida do Isaac, fui receber um prêmio ali na casa de show aqui na Barra da Tijuca. Quando abracei a Ana, o Isaac, eu falei, Ana, nós estamos igual Maria Isabel aqui, com a minha barriga que não para. Aí ela riu e falou assim, que jeitinho que ela ri. Falou assim, é porque eu sou cheia do Espírito Santo. E nós ficamos igual duas doidas lá, dentro do prêmio. Isso é coisa de mulher que ama o Espírito Santo. Aleluia. E então, o que aconteceu? O Espírito Santo começa a sua obra
começa a aparecer na história novamente. Começa a se mover sobre aquilo que era caos. Ele está na escuridão do ventre de Maria, fazendo a obra que o Pai sonhou, formando o corpo de Cristo, trabalhando nessa parte de 100% homem, porque Jesus já era 100% Deus. Jesus começa a andar sobre a terra e o encontro de João Batista e Jesus no Jordão é um encontro daqueles chequinosos e cadochantes. Um encontro poderoso que você, minha avó, ia dar um glória que tu ia ouvir até hoje. Aquele encontro que todo mundo está esperando e ninguém conhece a revelação. Jesus vai lá cumprir a justiça e se batiza, dando ideia para a pregação do arrependimento de João Batista. Era um costume de santidade e retiro. Aqueles que se lavavam em águas estavam dizendo, estou me purificando. Os essênios tinham esse costume, eles tinham alimentação diferente. Alguns teólogos vão dizer que os essênios andavam com João Batista e que João Batista andava com os essênios. Não temos como provar isso, mas o costume é muito parecido, a alimentação é muito parecida, a roupa é muito parecida. E o costume do batismo também de se lavar em águas era uma cultura da região de Qumran, no deserto, no nível do Mar Morto, aonde está colocados bolanes. Já viu falar dos bolanes? Que é aquela água que sai no Mar Morto, que a Bíblia diz que o Mar Morto viveria novamente e que um rio passaria ali até que houvesse peixes novamente, até que as águas do trono de Deus já começaram a brotar em Israel. Alguns geólogos vão dizer que aquilo não é bom, que vai ter erosão, que vai cair, mas eu vejo um sinal de uma água viva, borbulhando no Mar Morto, e tudo que era morto viverá novamente. Amém, gente? Você crê nisso? Deus vai fazer isso com a sua vida nessa noite. Aleluia. Pois bem, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Cristo foi batizado com o Espírito Santo. O Cristo significa ungido para um propósito. A última aula nós paramos aonde? No deserto, nos 40 dias de jejum, onde Jesus estava se preparando para realizar e manifestar o seu ministério sobre a terra. Preste atenção, não há ministério sem o Espírito Santo. Não há eficácia sem o Espírito Santo. Não há milagre sem o Espírito Santo. Não há direção, não há visão sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela Jesus. O Espírito Santo nos faz entender a palavra. O Espírito Santo nos faz agir segundo a vontade do Pai. Vocês estão entendendo até aqui? Amém, pessoal? Então dá uns glória de vez em quando aí. Ai. Me ajuda aí. Vai me ajudando. O Espírito Santo se manifesta sobre Jesus no momento do batismo de Jesus. E o Pai abre os céus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ali havia uma distinção entre o que tinha sido ungido para aquilo, e habitava nele o Espírito Santo, e aquele que não. Ali naquele momento, o Pai faz distinção entre Cristo e João Batista. Isso vai acontecer de novo no Monte da Transfiguração, quando Cristo sobe para orar, e aparecem lá Elias, Moisés, e eles vão bater um papo ali, Enoque, e eles estão batendo um papo, e Pedro acha, vamos fazer uma tenda aqui, para ficar esse povo todo sobrenatural, chequinoso, cadochante. Aí Deus fala, olha só, vamos parar a brincadeira que o meu filho é esse aí e vocês vão tudo descer a montanha agora. A gente não pode confundir as coisas. A gente precisa saber quem a gente adora. A gente precisa saber quem é quem que a gente serve. E às vezes, nós deixamos o Espírito Santo de lado, nós não conversamos com Ele, nós não somos ativados nos dons, e nós estamos perdendo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, que é direito nosso, é nossa herança, como diz a nossa irmã Ludmila Ferber. Então, queridos, vocês vão pular comigo para Atos capítulo 2, esse texto que é tão debatido, que é tão discutido, que é tão falado, mas não somente esse texto, mas também alguns outros. Eu acho que nós temos a foto da semana passada, eu deixei umas fotos com vocês. Então, graças a Deus, nós temos a foto do ovo. Pode colocar a foto do ovo.
Depois nós temos a foto da mão dos 5 ministérios. E depois nós temos o círculo ministerial. O ovo, gente. Desiste de explicar a Trindade. Ok? Desiste. É sobre modo elevado. Cada teólogo tem uma opinião. Cada um vai olhar por um ângulo. E nós não vamos nunca chegar a um acordo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um, com suas características, com a sua identidade, mas são um. Se você for arguído na rua por um inimigo da cruz, você não vai discutir com ele esse tipo de coisa. Você vai deixar que o Espírito Santo vai fazer a obra, amém? Que nós estamos sendo levados a missões. Então, Atos capítulo 2, está escrito: a descida do Espírito Santo. Eu preciso te informar uma coisa. O Espírito Santo não havia descido mais, a não ser sobre Cristo. Naquele momento, lá do batismo, Jesus estava trazendo, religando a terra e nós com o Espírito Santo. Ele estava começando essa obra. E ele, ungido pelo Espírito Santo, qualificado pelo Espírito Santo, porque ele abandonou sua forma de Deus, quer dizer, sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Quando ele veio nascer de mulher, ele não teve por usurpação, diz a palavra, ser igual ao Pai. Então ele abandona a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Se assim não fosse, ele não precisava andar de burrico. Não precisava entrar na cidade por um meio de locomoção. Ele podia simplesmente sumir do lugar, aparecer no outro. Mas ele estava 100% em carne. E isso que o diabo odeia. Porque Jesus sempre 100% em carne, 100% homem, 100% Deus, encarou a cruz do Calvário como homem. Sangrou como homem. Foi tentado e não abriu mão de sua santidade. Foi moído, mas não desistiu da gente. Ressuscitou e subiu em carne. O diabo fica endemoniado quando a gente fala isso. Ele não aguenta. Ele se auto-endemonia. Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu todos os principados, todas as potestades e zombou deles lá no Calvário. E o escrito de dívida que era contra nós foi colocado lá na cruz. O cheque que iam descontar da tua conta, sabe aquele cheque do pecado, escrito pecadão, pecadinho, pecado médio, todos os pecados estavam naquele cheque. O cheque estava assinado por você, porque você pecou e eu também. Aí Jesus pegou aquele cheque e rasgou na cara do diabo e falou: agora tu não desconta mais nada. Está comigo a conta. Diante de seus discípulos, ungido pelo Espírito Santo, ele dá exemplo do que fazer. E ele começa a dizer aos seus discípulos: vocês vão fazer obras muito maiores do que as que eu estou fazendo. Sigam-me os bons. Uma grande escola de rabino, pela palavra, mas também de atos proféticos, de atos de milagres, de pessoas curadas, de pessoas ressurretas. Jesus mostrando exatamente como seriam as coisas maiores ainda. Gente, por que será que nós ainda não estamos nesse ponto, nesse período onde as coisas maiores ainda vão acontecer? Deus quer, através da sua vida, manifestar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ativar em você os dons que você apagou, porque você ficou parado pensando: acho melhor não. Se eu mandar levantar e não levantar. Olha, Deus ativa os dons. Eu estou com um milagre aqui na plateia, que é a pastora Renê. Você imagina, pastora Renê, se todo mundo que orou para ti lá no hospital tivesse desativado os dons? Tivessem dito: melhor não orar não por ela. Se Deus quiser curar, cura. Se Deus não quiser curar, que leve. Você queria uma oração dessa sobre você? Eu não ia querer. Você queria uma oração de levanta e anda. Vai misturando de volta o cérebro, botando para um lugar, para o outro lugar. Nós queremos ela sem sequela. A gente ia dando ordem para o corpo da pastora Renê, que estava um caos. Vocês sabem a história dela? Que o homem bateu com um pau na cabeça dela, deu pauladas nela, e ela foi parar. Ela não tinha nem 24 horas de vida, né, pastora Renê?
E pessoas ativadas na palavra, pessoas ativadas pelo poder do Espírito Santo, entraram lá naquele CTI. O pastor Murdock entrou, a gente começou a orar pela internet e mandando o povo ativado orar. Deem ordem, deem ordem, deem ordem. Gente, uma pessoa batizada no Espírito Santo, uma pessoa cheia dos dons, começa a esvaziar os CTIs. Eu acredito que nós podemos orar e as pessoas serão curadas. Oh, meu Deus do céu, eu não conheço outro evangelho, eu não conheço outro. Nós decidimos entrar naquele CTI para Bianca Toledo voltar à vida, gente. Não foi só eu que orei, não. Todo mundo orou. Gente ativada. Gente que crê. Não anda com incrédulo, não. Quando você for orar pelo enfermo, quando você for expulsar um demônio, fica com gente que crê. Gente que não crê só atrapalha a obra de Deus. Gente cética tem que sair do quarto, tem que sair da cena, tem que sair do CTI. Anda com outro que crê, que aí Deus te acende. Amém, pessoal? Pois bem, Atos capítulo 2. Vamos ler o que você já leu milhares de vezes. Assim como Gênesis capítulo 1. Vamos ler assim, olha. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, com E maiúsculo, pessoal. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a seguir vai haver uma explicação sobre o dom de línguas e o que estava acontecendo lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro se levanta a seguir e começa a pregar para uma multidão, e debaixo do poder do Espírito Santo, ele tem um resultado mirabolante, maravilhoso, um resultado fora da caixinha, porque quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem morar em nós, e nós deixamos ele fluir do nosso espírito para a nossa alma, até arrebentar pelo nosso corpo, até que a unção e o poder do Espírito Santo e os dons sejam ativados, aí nós começamos a ver o resultado do nosso ministério. Ministérios não ativados são ministérios não eficazes. Ministérios não ativados são ministérios não eficazes. Você precisa passar pelo batismo com o Espírito Santo. Calma, nós já vamos chegar lá. Alguns teólogos vão dizer que nesse momento o que aconteceu foi que os homens tiveram revelação de suas línguas, línguas da terra. Mas a raiz da palavra aqui não é para idioma, mas para línguas sobrenaturais. Alguns teólogos vão explicar que eles estavam falando uma língua única daquela região. Me desculpem, mas pelo menos no mínimo, um dos dons, que é o de interpretação de línguas, estava acontecendo aqui. Se eles não estavam falando nas línguas estranhas, nas línguas dos anjos, eles estavam no mínimo debaixo do Espírito Santo, interpretando as línguas que eram faladas. Eu não tenho como negar a ação do Espírito Santo e a evidência da chegada dele, porque ele chegou com força. Acabou a saudade. Acabou o luto. Acabou a separação. Os discípulos estavam
amassados, porque eles olhavam para o céu e Jesus tinha ido embora e a terra ficou de novo seca, porque a terra sem o Espírito Santo, a vida sem o Espírito Santo é uma vida difícil de ser levada, é uma vida difícil de se carregar. Ah, mas como é que é isso, pastora Fernanda? Eu aceitei Jesus e o Espírito Santo veio morar em mim. Mas você não dá a mínima confiança para ele, faz de conta que ele está pagando aluguel, você está fazendo o favor dele morar dentro de você. Preste bem atenção, uma geração inteira, gerações e gerações e gerações e gerações esperaram por esse momento na história que você está vivendo. Morreram pessoas e nações não foram tocadas pelo Espírito Santo, e nós só conseguimos estar de pé porque o Espírito Santo veio morar na gente, e a terra ainda não acabou, não virou do avesso, porque a igreja está aqui e porque o Espírito Santo quer te usar. Ah, dá um glória a Deus, rapaz, pelo amor de Deus, reage. Oh, meu Deus do céu, o Espírito Santo, você não vai mais ver na história, em Atos, o Espírito Santo chegando como chegou. Você não vai mais ver essas línguas repartidas. Você vai ver a evidência de línguas estranhas. Nós temos todas as referências que estão aí. E as línguas estranhas eram um sinal de que eles tinham tudo em comum e que Deus estava fazendo a mesma obra em cidades e etnias diferentes. Preste atenção em mim aqui. Nesse momento, em Atos 2, Deus está desfazendo o que fez em Babel. Você lembra em Babel? Quando eles começaram a falar línguas diferentes, idiomas diferentes. A terra tinha um só idioma, e lá em Babel eles foram confundidos. Em Atos 2 isso acaba. Em Atos 2, as nações estão reunidas ali, e eles conseguem ouvir o evangelho nas suas próprias línguas, e conseguem adorar em línguas que eles não conhecem, a ponto de serem julgados bêbados. Você já viu alguém bêbado? Você já ficou bêbado? Eu tive um coma alcoólico. Eu sei o que é ficar bêbado. Ninguém gosta de ficar bêbado, nem o bêbado gosta de ficar bêbado. Eu nunca ouvi uma pessoa falar, adoro ficar bêbado. Isso não existe. É uma quase morte. É uma vergonha. É um cambalear. As pessoas olham e apontam. Algumas têm misericórdia e socorrem. Mas a maioria vai debochar do bêbado. Meu Deus do céu! Quem sustentaria um estado desse a não ser pelo poder do Espírito Santo, se estivesse vivendo uma relação, uma experiência fora do comum? Ninguém quer numa festa como essa, a festa da Páscoa, gente. A festa da Páscoa tinha gente do mundo inteiro. E eles começam. E Pedro começa a pregar diferente. Pedro deprimido, o que queria desistir de tudo. Os meninos do caminho de Emaús, todos eles começam uma revolução no Oriente Médio, uma revolução na Palestina que chegou em nós. E isso só aconteceu e só se deu por causa do Espírito Santo de Deus. Ele é mestre em mídias sociais, ele é mestre em comunicação, ele é mestre em falar com gente de outro idioma. Ele é mestre, o Espírito Santo é mestre, aleluia. Ele nos convence e ele traduz tudo aquilo que a gente não entende. Portanto, começa o evangelho a ser pregado, gente. O evangelho começa a ser pregado. Pessoas vão sendo achadas e são tocadas por imposição de mãos. João Batista tinha feito um excelente trabalho. E quando eles chegam nas áreas em que João Batista já tinha pregado o batismo de arrependimento. Os discípulos perguntam, vocês já ouviram falar do batismo com o Espírito Santo? Eles dizem, mas nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. O batismo do arrependimento. E vocês se arrependeram? Sim, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós cremos em Jesus. E os discípulos imediatamente impunham as mãos sobre eles, e eles eram cheios do Espírito Santo e falavam em novas línguas. Os judeus achavam que somente eles podiam ter essa experiência com o Espírito Santo.
Até que eles foram para o meio dos gentios e começaram a ver, através da evidência da língua estranha, que Deus estava fazendo com eles a mesma coisa que estava fazendo com eles. Com os outros, a mesma coisa que estava fazendo com eles. Por que que é tão importante? Nós temos tantos dons para buscar, mas por que que é tão importante o dom de línguas estranhas? Porque elas são a evidência de que Deus está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Nós estamos alinhados na mesma sintonia. Por isso que é importante buscar todos os dons. E também as línguas estranhas. Bom, 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 14, vai dizer assim, olha. Já recebeu aí a apostila? Está meio desorganizado. Gente, vai dar certo. Pula a página que tem a mão, que tem a roda dos ministérios. Vai para a página que está escrito assim, os dons e as manifestações do Espírito. É a 6 que está aí com vocês? A minha não tem número. Então é a página 6 que nós estamos, para quem tem apostila. Diz assim... 1 Coríntios 12, de 1 a 14. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Gente, o discernimento de Espírito entra aqui. Quando você está expulsando demônio, está numa situação difícil, você não sabe mais o que fazer, você tem que provar os espíritos. Foi assim que eu descobri um inimigo da cruz infiltrado no meio da gente lá em Londres. Tinha um inimigo da cruz dizendo que era convertido a Jesus como Salvador, que amava Jesus. E eu estava num restaurante, está no meu livro, se você quiser saber depois da experiência, melhor. No restaurante, eu disse para ele, então quer dizer que você está aqui convertido, que bênção, bem-vindo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele disse, não. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Eu sabia que não. Ele disse, não. Mas eu tinha que continuar perguntando. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou e subiu em carne? Ele disse, eu não creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou. E começou, se espalhou, que as cadeiras voaram longe. Os irmãos da igreja que estavam comigo, os jovens que estavam jantando, começaram a ver a verdadeira face do cara. O cara estava infiltrado no meio da gente, cheio de ideia maluca para matar a mim e o Voices. Foi terrível a situação. E ele começou a falar em vários idiomas. O cara falava 7 idiomas, estava infiltrado no meio da gente. E nós começamos a... E ele falava no idioma que eu não conhecia, e ele falava comigo, me amaldiçoava na língua dele, trocava a língua, e eu respondia ele em língua estranha, e ele falava lá o que ele queria, e eu falava de volta, eu falei, se Deus quiser, ele vai ter interpretação do que eu estou falando aqui, ele vai ter uma surpresa da parte de Deus. Eu não sei o que eu estou falando, mas o Espírito Santo sabe o que eu estou falando, eu estou falando e ele vai entender. Ué, não aconteceu em Atos, capítulo 2? Qual é o teu problema de crer nisso? Segundo os teólogos mais conservadores, o que aconteceu em Atos, capítulo 2, foi, no mínimo, interpretação de línguas para geral. Tu já não acha que está bom, não? Interpretação de línguas para geral, eu já estava satisfeita. Mas aí Deus dá mais. Gente... Eu provei o espírito que estava naquele homem. Tem gente que faz missão com o endemoniado, beija a boca do endemoniado, casa com o endemoniado. Porque não tem discernimento de espírito, que é um dos dons que o batismo com o Espírito Santo desperta em nós. Aqui, o texto de 1 Coríntios 12... está nos ensinando a provar os espíritos. Paulo também vai nos ensinar, mais à frente vai reafirmar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não vai dar manifestação do Espírito e dom para quem é inútil, para quem não trabalha para Ele, para quem não crê nele, para quem não está envolvido com Ele. Deixa tudo para mim, meu bem, se tu não quer. Eu quero tudo, eu quero os 9 dons em mim, funcionando, fogo puro. Não tem problema. Quer crer não? Crê não.
Problemas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, que eu acabei de dizer, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, atenção, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, atenção, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, atenção, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, atenção, e a outra a operação de maravilhas, atenção, atenção. E a outra a profecia, atenção. E a outra o dom de discernir os espíritos, atenção. E a outra variedade de línguas, muita atenção. E a outra interpretação de línguas, mais atenção. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Atenção, o atenção normal agora, atenção. A maioria das pessoas faz a tipologia do corpo de Cristo como pessoas, como ministérios apenas. Mas o corpo de Cristo pode ser comparado, e o texto me permite a comparação tipológica, com os dons do Espírito Santo. Quando eu tenho uma igreja que trabalha nos 9 dons e nos 5 ministérios, eu tenho um corpo inflado, inteiro. Deus está nos dizendo por esse texto que não apenas nós somos membros desse corpo de Cristo, mas como membros do corpo de Cristo, temos que ativar os dons que o Espírito Santo nos deu para que todos os dons e ministérios funcionem. Senão somos uma igreja capenga. Só discernimos o Espírito. Ou então só temos dom de curar. Ou então só falamos em línguas. Ou então só amamos. Ou então só profetizamos. Não! Deus quer uma igreja funcionando por inteiro. Deus quer um ministério funcionando em todas as áreas. Se eu tenho direito a arroz com feijão, bife, batata frita, por que eu vou ficar só com arroz ou feijão, pelo amor de Deus? Fica você com arroz com feijão. Eu quero comer tudo que Deus quiser me dar. Você está comigo? Diz um glória a Deus. Ah, eu, hein? Os frutos do Espírito, eles são completamente diferentes dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados e recebidos. Vêm após o batismo com o Espírito Santo, procedem do céu para nós, não precisam de crescimento, estão relacionados ao serviço para Deus e terminarão um dia. São diversos e repartidos pelo Espírito. Você já leu Coríntios capítulo 13, quando diz que o amor jamais acaba? A maioria das pessoas utiliza esse texto contra o Espírito Santo. Havendo línguas, cessarão. Havendo dons, cessarão. Mas o amor ficará e durará para sempre. Verdade. Quando? Quando nós começarmos a ver, não pelo espelho, mas vermos o que é perfeito, o que está pronto, aí sim, as línguas, os dons, eles cessarão, porque nós não vamos mais precisar evangelizar. O Senhor estará diante de nós e nós veremos Ele com o rosto descoberto. E aí sim, o amor jamais acaba. As pessoas enterram seus dons espirituais porque não conseguem interpretar o texto. E tudo que as pessoas falam, elas engolem. A responsabilidade da ativação dos dons espirituais é sua. Porque é por crer na palavra e se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Preste atenção em mim.
O amor jamais acaba, o amor sempre estará conosco, o amor vai para a eternidade conosco, mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos profetizar, nós precisamos falar em línguas, nós precisamos impor as mãos sobre os enfermos, nós precisamos discernir os espíritos, senão nós vamos ser levados para todo lado e estaremos como um corpo sem forma, que só funciona de um lado, que só funciona do outro. Ei, Deus quer te fazer funcionar por inteiro, essa é a noite que Deus quer te ativar. Não confunda dom do Espírito com fruto do Espírito. O fruto do Espírito é criado e produzido, começa com o novo nascimento, procede do nosso interior, requer tempo para crescer, está relacionado ao nosso caráter e continuará para sempre. Não se divide, é um fruto só. Tem gente que bota aquele monte de frutinha para falar dos dons do Espírito. Não são várias frutinhas, é um fruto só, um fruto inteiro. E Deus vai nos desenvolvendo e nós vamos ficando o quê? Palatáveis, deliciosos. As pessoas podem comer do que nós damos para elas, porque o fruto do Espírito está crescendo dentro de nós e nós somos bem recebidos para ativar e para funcionar nos nossos dons espirituais. Pula a sua página. Vamos para os dons espirituais. São 9. Aleluia. Faltou a bibliografia, tá, gente? Semana que vem vocês vão receber a bibliografia com todos os endereços dos textos que nós estamos usando para vocês conferirem. A bibliografia é vasta desse assunto, é enorme. Então, vocês vão ter que debruçar em casa para achar todos os endereços e confirmar o que eu estou pregando para vocês, ok? Todos os endereços estarão na bibliografia, que é grande. Então, hoje, por causa dos nossos problemas técnicos, nossa apostila só chegou agora, e a bibliografia só vai chegar na outra quinta, e o restante da apostila também, que é maior. Então, alguns teólogos vão dividir esses 9 dons, vão subdividir em outros dons, porém, nós vamos hoje crer e entender que são 9 dons e 5 ministérios. Não confunda dom com ministério. O ministério é dado por Cristo e o dom é dado pelo Espírito. São coisas completamente distintas. Ah, porque eu tenho o dom de ser pastor. Não, você não tem dom de pastor, você tem o ministério pastoral. É chamado. Dom é diferente de ministério. Então diz assim, palavra de sabedoria, eu não fiz aquele monte de atenção com vocês. Atenção. Então, 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os 3 primeiros dons, eles estão na categoria de elocução, quer dizer, de comunicação, para melhorar a sua maneira de falar e de entender. Quando eu falo sobre a palavra de sabedoria, normalmente a palavra de sabedoria, ela está manifesta para o presente. É algo que simplesmente Deus te revela para uma pessoa e você sabe que é assim, que é dessa maneira que a pessoa pensa e Deus te dá o entendimento absoluto. É uma certeza essa palavra de sabedoria. A pessoa vem te pedir um conselho e você tem aquela revelação do que dizer para a pessoa, mesmo sem saber o que faria para você mesmo. Essa é a palavra de sabedoria. Quando o marido dá aquele piti em casa e você queria avançar nele de volta, aí Deus te fala assim, acho que ele brigou no trabalho. Vou reagir com o espírito contrário. E aí você tem uma palavra de sabedoria. Esse é um exemplo básico, tá? Bem normal. Mas existem outros momentos em que a palavra de sabedoria revela coisas que você não podia saber, a não ser pelo Espírito. Então, a elocução. A palavra de ciência te traz conhecimento, não só da palavra, mas também a respeito de situações que você
não aprendeu a lidar. Ciência e sabedoria estão entre os dons do Espírito Santo. O discernimento de espíritos, eu acabei de dizer para você aqui, como é que nós tivemos lá em Londres, o discernimento de um espírito enganador, que estava no meio da gente, uma pessoa possuída de um espírito enganador, querendo pregar para a gente e evangelizar o contrário, os jovens da igreja lá de Londres. Então, o discernimento de espírito vai acender aquela luzinha, demônio na área, Esse cara está gritando muito, tem endemoniado, tô achando que é o demônio tal, inclusive, Esse discernimento de espírito não pode deixar. Crente que não tem discernimento de espírito é enganado facilmente. Então, a palavra de sabedoria que te revela o que está escondido, a palavra de ciência que faz saber aquilo que você nem sabia. Tem hora que eu converso com gente que eu fico pensando, de onde que eu tirei isso que eu não li em lugar nenhum? Uma ciência a respeito daquilo que eu nunca vi. De repente eu estou falando de física quântica. Aí eu penso, sério? Fiz feio não, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, lindão. Tudo sabe. A palavra de conhecimento pode estar ligada também ao dom de cura, que vai estar na segunda parte, que você vai ver, classe, poder, fé, dons de cura e operação de milagres ou maravilhas. Às vezes a palavra de conhecimento vai te dar uma revelação. Às vezes você vai sentir no seu corpo um sinal. Tem gente que prega sobre cura divina, ministra sobre cura divina e tem uma dor na perna, não está entendendo o sinal. Às vezes a pessoa que está no auditório é que está com a dor na perna. Aí tem medo de chamar na frente, porque tem medo de vir orar e a pessoa não vir na frente. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem medo de nada. Você não se importa com quem vai falar de você. Você voa na pessoa e fala assim, Deus está me dando uma palavra de conhecimento aqui, que você antes de sair de casa aconteceu assim, 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 e aí junta com a profecia, que nós já vamos para lá. Fé. Dom de Deus, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Como é que você alimenta a fé? Através da palavra e do testemunho. Eu aprendi lá em casa, gente, eu preciso dizer para vocês que eu não conhecia outro evangelho, a não ser esse que eu estou pregando aqui. Quando eu me converti, que eu fui para o seminário, eu fui estudar um leque diferente de teologias. E eu acho muito bom estudar várias teologias. Eu acho muito bom você compreender todas as linhas teológicas. O conhecimento é algo que você não pode nunca exaurir, nunca terminar. Você precisa estudar. E estudando, você vê dentro do seu coração, percebe pelo Espírito o que é verdade. Porque existem vários ventos de doutrina e vários pensamentos teológicos diferentes. Na minha casa, esses 9 dons estavam ativados na minha avó, no meu pai, na minha família, e eu não sabia que isso era um tabu. Eu não tinha a menor ideia de que isso era tão difícil de se compreender, porque eu entrava para orar, nós éramos 4, 5 pessoas, e traziam os enfermos nas macas, a minha avó começava a contar um testemunho, ativando a fé da pessoa, contando, olha, a última vez que eu orei para uma menina, que estava com a coluna quebrada no meio, nós fomos lá, eu andei tantos quilômetros para dentro da mata, lá em Queimados, e quando eu cheguei, os pais estavam reunidos lá de fora, e eu falei, só entra quem crê, era assim que eu aprendia, gente, nos testemunhos, assistindo as pessoas sendo atendidas em casa, na casa de oração, lá em colégio. E aí minha avó dizia, primeiro você chega na casa, aí você conta o testemunho da verdade, você conta a palavra da fé, você diz para a pessoa o que Jesus faz, você vai dizendo para ela e enche o doente de fé, ele começa a crer, você desperta a fé do doente e ele crê na palavra e na verdade que você está contando. Quando ele é cheio de fé, os dons de cura começam a se manifestar. A minha avó fazia isso. Ela dizia, vem aqui que eu vou orar por você. Eu vou te ungir com óleo, porque o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e arrebentar as cadeias dos cativos. Porque eu vou colocar em liberdade aqueles que são prisioneiros. Prisioneiro da enfermidade, prisioneiro da doença psíquica, prisioneiro dos emocionais. Prisioneiro. A palavra de Deus diz que Jesus liberta e que o Espírito Santo ativa os dons.
dons. Era tão natural, eu nem sabia que eram 9, eu nem sabia que estavam subdivididos nessas categorias, eu nem sabia que eles podiam ser ativados, eu não sabia. Eu achava que aquela coisa era a coisa mais normal do mundo, que todo crente fazia aquilo, toda igreja cria assim, e que todo mundo podia receber. Eu, inocente, criança, aos pés da minha avó, e ela começava a contar o testemunho, e ela dizia, e depois você canta um corinho, aí depois você abre a Bíblia, e você começa a pregar a palavra, Fernanda, você vai lá em Marcos, você fala sobre a cura divina, e aí quando você começar a botar a mão no doente para orar, Deus vai te revelar o que está acontecendo, e aí você começa, pela revelação do que o Espírito Santo está dizendo, orar a palavra de acordo com o que o próprio dom do Espírito Santo te levou a orar, porque aí você não está orando segundo o seu entendimento, você está orando segundo o dom do Espírito, despertado pelo dom do Espírito, aí você vai orar segundo a palavra, porque você já comeu a palavra que te encheu de fé, de repente, o cara anda. De repente, o câncer some. De repente, Deus te dá a palavra que dá o caminho do coração do teu marido. De repente, Deus te revela o que aconteceu com a sua esposa. Orando, além do seu entendimento, orando e pedindo a Deus que ative os dons do Espírito Santo. Gente, como eu já me adiantei às situações que Deus me revelou. Como eu já consegui discernir pessoas que queriam o meu mal, que queriam me derrubar. Como eu já em sonho, Deus trouxe à minha mente, pelo Espírito, pela profecia, a inspiração para eu saber o que ia no coração daquela pessoa. Quantas vezes Deus me deu visões de olhos abertos ou de olhos fechados, que também está dentro da palavra de ciência e conhecimento, e também tem a ver com a profecia e a variedade de línguas. Gente, os dons estão todos interligados. Quantas vezes orando Deus me deu frases inteiras? Deus faz como quer com cada um. Às vezes tem gente que sonha, tem gente que tem uma certeza tão absoluta sobre um assunto, que tem coragem de ir lá orar sobre aquilo, porque entendeu, ficou sensível ao Espírito Santo, andou tanto com o Espírito Santo, que consegue compreender os sinais do Espírito Santo. Às vezes você fica triste, você olha para a pessoa e fica triste. Você está discernindo o sentimento dele. Você tem um conhecimento a respeito daquilo. Você está com a pessoa e começa a sentir o coração da pessoa. Daqui a pouco você fala, vem aqui. Senhor, em nome de Jesus, tira essa tristeza agora, que entrou por ali, por aqui. E hoje foi assim, porque o Espírito Santo te concede essas ferramentas. Para que você vai cavar com a pá se tu tem a máquina? A máquina vai lá e faz logo o buracão da vez. Aí tu tá lá com a pazinha. Clec. Toma um bandão, cai de lado, levanta. Clec. Porque o Espírito Santo, ele tudo nos ensina. Minha avó orando. De repente, ela começava falando aquelas línguas estranhas lá. Se edificando. Falava em língua o dia inteiro, gente. Lavando louça. E todo mundo lá em casa achava aquilo muito esquisito. Depois que eu entendi que a experiência do batismo com o Espírito Santo e das línguas estranhas não era algo que eu ia perder a mente, que eu ia sair de mim, que era por fé. Que eu ia receber, ia falar por fé. Assim como os dons são por fé. São vários dons, gente. Não é só o de línguas. Mas é também o de línguas. Senão você fica maneta. Você tem, mas até hoje eu estou buscando um velho. Continua buscando. De repente, você já ativou vários, né? De repente. O que acontece com quem ora em línguas? Ele edifica a si mesmo. E se ele ora em línguas, é importante que tenha alguém para interpretá-las. Lá em casa isso era todo dia, gente. Estava todo mundo orando. De repente, a minha avó começava, falando. Eu falo assim mesmo, pela fé, porque eu tenho dom de línguas, eu posso falar, você não vai escandalizar. Às vezes eu estou até falando e alguém está entendendo. E ela dizia, aí meu avô dizia, assim diz o Senhor. Aí ela falava, eu faço todas as coisas novas hoje. Ele entendia o que ela estava falando. Gente, se não falar em línguas, não tem quem interprete. Você está entendendo isso? Para o irmão que tem o dom de interpretação poder interpretar, quem fala tem que falar. Tem que orar em casa. Tem que pedir.
Agora, Paulo vai dizer, se tiver um profetizando, o outro cala a boca. Porque quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, não é? Nada a ver. Mas é necessário ordem. Eu não sou a favor da desordem. Mas eu sou a favor de que os dons aflorem em você. Que você saiba para que eles existem. Para que você seja útil na seara. Isso aqui é uma escola ministerial. Eu estou aqui para despertar o seu ministério. É necessário que você tenha todas as ferramentas da sua caixa de ferramentas. Se você não tem as suas ferramentas, como é que você vai trabalhar? Uma vez eu estava com um problema no escritório. De vez em quando a gente tem que dar uma arrumada. De vez em quando o escritório fica vazio, só sobra 1, 2. Ih, o povo aí. Aí eu estava em casa, dormindo, e tinham 2 pessoas que trabalhavam para mim falando mal de mim no telefone. Mas eu estava dormindo. No meu sonho, abriu um telefone assim, puf, uma nuvenzinha, porque eu sou muito assim de desenho animado. O fio do telefone passou pela minha orelha. Saiu do outro lado e puf, apareceu outra pessoa. Enquanto falavam uma aqui, a conversa passava dentro da minha cabeça, eu ouvia tudo e a outra respondia. Eu me levantei, passei a mão no telefone, liguei para a irmã lá do escritório. Falei, vem cá, você estava falando isso comigo? Eu ouvi tudo. Que cara de pau! Como é que você trabalha para mim? Está sentada aí na cadeira do ministério falando mal de mim. Ela ficou, Tu tem uma extensão do escritório na sua casa? Eu falei, tenho lá do céu uma extensão. Gente, quem tem os dons ativados, tudo o Espírito Santo revela. Outro dia, há alguns anos, tinha um barraco brabo lá no escritório. Tinha uma menina, a minha diretora financeira ligou e falou, pastora, vem aqui que a gente precisa falar uma coisa com você. Aí eu estava no carro e falei, Jesus, Espírito Santo, o Senhor sempre me diz antes, o Senhor sempre me antecipa. O que essas garotas vão falar comigo? O Senhor sempre me diz antes o que vai acontecer. Eu não quero ser pega de surpresa. O Senhor ativa meu dom. Eu quero uma palavra de conhecimento a respeito disso, eu quero uma revelação. E cheguei na minha mesa, até eu chegar na minha mesa, eu não sabia o que era. Quando eu encostei na cadeira, eu perguntei, quem está grávida? Porque o Espírito Santo antecipa. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Prepararão uma forca para você, eles cairão nela. Porque o Espírito Santo te batizou e te acendeu. A Bíblia diz que Deus revela tudo aos seus amigos, os profetas. Deus está falando de gente que não está ligada. Deus está falando de gente que fala em nome dEle. Profecia faz parte dos dons espirituais. A profecia pode vir através de uma oração, de uma língua estranha que muda para o idioma que tem que ser falado. A variedade de línguas nos ajuda nisso. A variedade de línguas estranhas. Gente, às vezes eu estou num ambiente de oração e um irmão começa a falar em línguas, o outro começa a falar em línguas, de repente muda o meu rádio. Sabe a sintonia do rádio quando você está procurando uma estação? Eu estou procurando a estação. De repente alguém começa a falar em outra língua, que não era aquela mesma que recebeu no batismo com o Espírito Santo. Começa a falar em variedade de línguas. Às vezes até em outros idiomas na terra mesmo. Aí de repente eu ouço um tu, tu. É assim que Deus faz comigo. Com você eu não sei. Aí eu digo, alguém vai profetizar. Aí eu largo o microfone. Aí o profeta que está ligado lá, ficou na sintonia comigo, porque o mesmo Espírito, ele testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então eu olho, eu sei qual é a do profeta, que o profeta sabe qual é a minha, Deus falou com ele qual era a minha, Deus falou comigo qual é a do profeta. Aí eu paro, porque eu senti o ambiente mudar. O ambiente da profecia muda. Tuc. Aí às vezes eu fico só esperando.
Eu paro o microfone, o profeta levanta e diz assim, diz o Senhor. Então, tem gente que não fala assim, diz o Senhor, tem outra maneira de falar, que diz, eu vi assim, vi assim, vi assim. Tem gente que tem uma história para contar, uma alegoria para falar, e vai dizendo a interpretação da alegoria, e vai, normalmente a profecia fala sobre o futuro. A palavra de conhecimento te traz informações do passado também, mas a profecia aponta sempre para dias que virão, porque a palavra é revelada ao profeta dessa maneira. Portanto, é muito importante que você fale em nome do Espírito Santo, entendendo e vendo as alegorias que ele te mostrou em sonho. Às vezes um cheiro, gente, um cheiro. Eu faço. Lá vem problema. O discernimento te diz isso. O discernimento aguça até os teus sensores naturais. O Espírito Santo tem esse trabalho. A interpretação de línguas. Já falei sobre ela. 1 Coríntios 3, 16, 17 vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Está no Novo Testamento, portanto, está na Nova Aliança. É para que você observe a tipologia do templo. Quando Paulo está falando aos Coríntios, ele está citando o templo do deserto. E aí, no templo do deserto, nós temos o lugar santíssimo com a arca, o lugar santo com o altar e os pães da preposição e também o candelabro e o átrio. Tem um desenho do tabernáculo para você aqui na sua apostila para que você compreenda. Mas dessa tipologia do tabernáculo, eu vou pegar apenas uma peça agora. Eu quero que você preste bastante atenção nessa peça que eu vou pegar. Eu vou pegar o candelabro. O candelabro é uma peça definitiva para nós. O candelabro está virado de frente para o pão da preposição, ou o pão da comunhão, o pão que Davi comeu e não morreu. Está falando de comunhão com o Espírito Santo, comunhão uns com os outros, o Espírito Santo. Alguns vão falar sobre os 7 Espíritos de Deus, ou vão explicar como as 7 manifestações do Espírito de Deus. O que importa é que a peça do candelabro não leva madeira, ela é toda de metal. Preste atenção. O Espírito Santo é distinto de todas as outras peças tipológicas do tabernáculo. Nós já estudamos tabernáculo com o pastor Emerson. Nós vamos estudar tabernáculo lá em Israel, no tabernáculo original, no deserto. Uma réplica montada, vai ser tremendo, gente. Vai ser cadochante, vai ser chequinoso. Nós vamos virar do avesso lá, de tanto adorar a Deus, aleluia. E essa peça fala de uma completa... O Espírito Santo ele é completo. A arca vai apontar para Cristo porque ela tem madeira. Então, ouro e madeira vai falar de Deus, Jesus 100% homem e 100% Deus. Agora, o Espírito Santo, ele não tem nada a ver com a terra, ele não tem nada a ver com a carne, ele é todo de metal, dizendo, eu sou de outra dimensão e eu venho para completar aquilo que Jesus começou, porque Jesus sobe e diz, eu vou enviar um outro, igualzinho a mim, o nome dele é o Consolador, mas eu e ele, e o Pai, nós somos um, diz a palavra de Deus, mas ele é de outra categoria, no sentido de que ele não tem nada a ver com a terra, ele vem do céu para habitar a terra por um espaço de tempo, por um período, até que Jesus volte. E enquanto o Espírito Santo habita a terra, ele quer ativar os teus dons para que você seja útil. Amém? O candelabro, ele é um dos símbolos dos 7 Espíritos de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito. Apocalipse 1, 17 e 20 diz assim. Abriu aí? Está vendo aí na folha? Normalmente eu colo o texto para você não ter que abrir na hora. Diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aí nós vamos ver mais à frente os 7 Espíritos de Deus: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Uma possibilidade, a Bíblia não nos diz especificamente quem ou que os 7 Espíritos são, mas a primeira interpretação é a de que são o Espírito Santo, para ser a mais provável. Essa é a maior revelação, onde mais se concorda. Uma possibilidade é baseada em Isaías 11:2, que diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso poderia explicar os 7 Espíritos de Deus. Então, no Antigo Testamento, lembra, gente? No Antigo Testamento, nós temos uma promessa que aponta para o Novo Testamento. Opa, senti cheiro de Novo Testamento no texto do Antigo. Cheiro de Novo Testamento. Estamos concordando numa mesma revelação, porque o Antigo confirma o Novo e o Novo confirma o Antigo. Não há erro, não há discrepância nos dois testamentos. Então o Espírito Santo se manifesta através da tipologia do candelabro, nos lembrando que ele pode nos dar fortaleza, o Senhor habita em nós, ele nos dá sabedoria, inteligência, conselho. Não parece lá com os 9 dons, mas não são os 9 dons, é outra categoria, é outra parte para você se alimentar, outra parte para você receber. O Espírito Santo tem muito para nos dar. Aleluia. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. E em seguida, quando todos estavam reunidos com ele, no cume de um alto monte, ele foi arrebatado aos céus, diante dos olhos dele. No entanto, antes de partir, Jesus deu aos seus discípulos uma promessa, muito especial e maravilhosa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. João 14, 16, 18, 16, 5, 7. Jesus não deixou o mundo sozinho. Ele enviou o Espírito Santo. Pula lá para o texto, para o meu conteúdo de explanação. Diz assim no pé da folha: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Lembra, gente, que o Espírito Santo vinha de vez em quando, no Antigo Testamento, sobre algumas pessoas, vinha com glória, vinha com luz? É sobre isso o texto. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo, lá em Moisés, lembra? Se manifestou com glória, lá em Atos 2, lembra? Quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando ali da antiga aliança não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós
que com a face descoberta, quer dizer, não estamos igual Moisés, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o que é o Espírito, com o E maiúsculo. Olha para mim, eu acho que já foi boa a feijoada por hoje, né? Depois a gente vai entrar mais fundo nos dons do Espírito. E a ordem do culto. Aí nós temos instruções no romper profético, o lavar e a regeneração pelo Espírito Santo, a diversidade de ministérios e os serviços, e tem mais folhas que não estão aqui. Mas eu quero parar no último texto que eu li. A antiga aliança, ela traz um véu, ela traz um limite para a comunicação com o Espírito Santo, para o fluir da glória de Deus. A antiga aliança, ela nos congela num estado de não revelação e de não manifestação do Espírito Santo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos resgatou do império das trevas para que nós tivéssemos vida com abundância. Abundância é com tudo que a gente tem direito. É com a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus inaugurou em Atos 2 a vinda, a chegada do Espírito Santo foi daquelas. Foi monumental. Foi com uma festa de Pentecostes e estava todo mundo reunido e foi pegando fogo em um por um. Por que quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, vem como pomba, e quando vem sobre o povo em Pentecostes, vem como fogo? Porque o fogo queima o pecado. Não tinha jeito, Jesus não tinha pecado. O Espírito Santo não precisava queimar o pecado em Jesus. Ah, mas lá em Pentecostes éramos todos pecadores, e o Espírito Santo vem sobre eles como fogo, queimando o pecado. Quem tem medo de fogo é gente que gosta do pecado. Se você tem medo do Espírito Santo, eu preciso te desafiar nessa noite a sair desse lugar de acomodação e começar a andar na direção para desafiar a sua própria carne, a abrir o entendimento da sua mente para compreender o ministério do Espírito Santo e seus dons espirituais. Deus quer tirar as escamas dos seus olhos. Deus quer tirar o véu diante de você. Tem gente que um dia teve uma experiência com Deus, mas começou a apagar, começou a acabar e colocou o véu na frente para ninguém ver que não tem mais fogo. Não adianta colocar o véu na frente. Deus vai te acender, vai queimar você, vai queimar o véu, vai queimar todo engano. Deus vai fazer contigo o que Ele prometeu e só quem crê vai dar um glória a Deus. Ah, você é livre. Oh, Jesus maravilhoso. Na nossa bibliografia, você vai encontrar textos que comprovam a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas. Quinta que vem, todo o material estará pronto. Os discípulos chegavam. E o povo não tinha a menor ideia do que estava falando. Receber o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado no Espírito Santo é outra. Receber o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. Aleluia. Ah, Ele mora em mim. Que maravilha. Estou tão feliz. Muito feliz. Tudo para mim. Ele é tudo para mim. Aí, de repente, você começa a encher da palavra, encher da intimidade. E aí você é batizado com o Espírito Santo e os dons começam a fluir para todas as pessoas que estão ao seu redor. Uhul! Eu estava conversando com uma irmã no telefone ontem. Desculpa, pastora Renê, eu prometo que eu conserto isso aqui. E ela falou comigo assim, da old school ela, sabe, da escola antiga. Nós estávamos orando, chorando. E ela falou para mim assim,
Eu fui me inscrever num lugar para participar de uma igreja. E quando eu fui fazer o curso de membros, eu perguntei se eu podia falar em línguas. E me disseram que não, que eu não podia. Só no meu quarto. E eu compreendo a ordem do culto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que há momento para tudo. E a Bíblia é muito clara nisso. Vocês vão ver na apostila. Mas se eu quiser orar no culto e dançar com o Espírito e me edificar, eu posso me edificar em qualquer lugar, no carro. Por que na casa de Deus eu não posso? Na minha casa eu posso. No meu quarto eu posso. No mercado eu posso. Não preciso gritar. Eu posso pensar em línguas. O dom é meu, não se meta. Eu não posso descumprir a palavra. E ela disse que chamou o marido e falou: marido, a gente não vai poder ficar aqui, a gente vai ser um problema. Aí ele disse: qual o problema? Ok. Eles são americanos, né? Eles não moram no Brasil. Não tem problema. Vamos ficar falando em língua somente no nosso quarto. Ela falou assim: marido, você gostaria que eu tirasse a minha aliança toda vez que eu saísse de casa e guardasse no bolso? Você gostaria que eu colocasse a minha aliança só na hora de fazer amor com você? Você gostaria que eu andasse na rua e quando eu visse alguém que não gosta muito de você, eu tirasse novamente a aliança e escondesse? Não, amor, não extinguais. Você não pode extinguir os dons do Espírito. E ela me contou essa história chorando, gente, chorando, chorando. Eu falei: ainda bem que eu não tenho esse problema, né, gente? Eu sou uma tagarela, sempre. Mas a liberdade que Cristo nos dá para todos os dons. E a Bíblia diz que as línguas são evidência para que os outros compreendam que o que aconteceu com eles também aconteceu com a gente. Semana que vem nós vamos ter uma aula de por que falar em línguas. Eu já preguei isso, vocês já viram eu pregando. Mas nós vamos olhar à luz das Escrituras. Por que falar em línguas? Quando falar em línguas? Obrigada, irmã. Deus te abençoe. Te unja, te borbulhe. Semana que vem nós vamos falar mais. Por que, gente, que a gente fala mais sobre esse dom? Porque é o mais polêmico. Vocês acabaram de entender todos os outros, mas esse é ranheta. As pessoas ficam discutindo coisas que não tem que discutir, tem que receber. Eu não sei se você entrou aqui hoje nesse propósito. Se você entrou aqui hoje nesse propósito, eu acredito que eu posso impor as mãos sobre você e você pode receber o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Quantas vezes eu já vi isso acontecer lá em casa? Se eu começar a dizer glória a Deus, eu não estou te induzindo a falar em línguas. Ninguém ensina o outro a falar em línguas, isso não existe. Você não vai imitar o que eu estou falando. Ou você recebe, ou você recebe. Está escrito? Está escrito? Eu quero. Você quer discernimento? Você quer profetizar? Você quer os 9 dons? Semana que vem nós vamos falar sobre os 5 ministérios. Aí você vai compreender como os 9 dons estão atrelados aos 5 ministérios e como você pode ativar não só os seus dons, mas também os seus 5 ministérios. Você está tão triste.